Fabiano, está no nosso horário. Está no nosso horário, Fabiano. Já abriu a gravação. Fica à vontade, amigo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Agradecidos, Pai, por esse momento, por essa oportunidade que temos de aprendizado dessa doutrina maravilhosa. Somos gratos, Pai, por tudo. Te agradecer nesse momento. Pedirmos, Senhor, que dê força, coragem, te dão para o nosso amigo Fabiano, que ele possa nos trazer o melhor dessa doutrina maravilhosa. Sabemos que tu nunca abandona teus filhos, Pai. Por isso que te pedimos gratidão, que a tua luz, a tua bênção ilumine todos aqueles espíritos encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiveres. Agradecido, Pai, que queremos dar por aberto nosso estudo de hoje, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, eu sugeri, então, que a gente fique no próximo capítulo, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, o capítulo anterior, nós vamos ver o Padre Mauro sendo levado, né? Resumidamente, ele foi levado, então, para uma zona mais inferior, na qual ele fazia lá, ele tinha sintonia, né, com aquele lugar. Então, eu vou projetar aqui, antes de projetar para vocês, esse material de hoje para nós aqui, né? Eu vou projetar uma aula que eu tenho aqui, lá do grupo do EAD, lá do Bezerra, que é falando um pouco desta cidade estranha. Espera aí só um pouquinho, está entrando. Bom, essa aula que eu vou projetar aqui para vocês, ela se chama... Espera aí. Deixa eu ajeitar o slide. É uma aula muito boa, tá? Que é do estudo avançado do Espiritismo. Esse senhor que está falando no microfone, que vocês estão vendo agora, ele se chama assim Milton Boechat. Não é o jornalista aquele da Band que desencarnou no acidente, tá? Famoso aqui. O Milton Boechat é um espírita, e essa cidade que o Filomeno de Miranda narra no livro dele, o Milton Boechat já tinha escutado por Chico Xavier. Então, em 1959, ele faz uma revelação, na época ainda, não era oportuna ao público, para o então espírita Hernani Guimarães de Andrade. Em 89, o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Psicobiofísica, né, o Andrade pede ao Boechat para repetir o relato das gravações para os arquivos do Instituto. Foi assim que soube que, em 1947, o capítulo 11 de um livro Mundo Maior, do André Luiz, que fala sobre o sexo, teve 30% do seu conteúdo suprimido por causa dos preconceitos vigentes na época. 12 anos depois da gravação, o Andrade se defronta com revistas pornográficas que eram expostas à venda livremente nos países do norte da Europa, e deixa escapar a expressão, eles já estão aí. Não percamos a esperança, reencarnam agora em maior número os que lutam pelo bem, também pela ética espírita. Bom, assim, essa aula que vocês estão, esse trecho aqui, já vou explicar para vocês, faz parte de uma das aulas do EAD, que se chama O Impacto da Música, a influência energética da música sobre o espírito. E é muito boa, essa aula é muito linda. Assim. Um dia, quem sabe, a gente pode dar uma olhadinha. Então, o Milton Boechat vai dizer que o Chico Xavier, na época dele, sofreu uma perseguição muito grande, por causa que na época, né, falavam muito que André Luiz era uma ilusão. Que André Luiz era uma invenção da cabeça do Chico. E o Chico, imagina, coitadinho, sozinho,
uma pessoa extremamente pobre, solitária, né? Ele tinha, então, ele pegou e disse para o Emmanuel que ele não aguentava mais a pressão e que não iria, estava interferindo nas psicografias do André Luiz. Aí o André Luiz, juntamente com o Emmanuel, chegaram para ele e disseram para ele que eles iriam levar ele em um lugar. E aí levaram ele neste local que é chamado de A Cidade Estranha. É o capítulo denominado A Cidade Estranha. Eu posso mandar para vocês depois todo esse relato direitinho. Então, esse capítulo do livro Sexo e Obsessão foi também visitado pelo espírito, então, Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Ele é um capítulo extremamente forte, mas ele é realista, tá bem? Ele vai mostrar o quanto ao longo do tempo, e aí nós podemos saber que, nós podemos concordar com isso, porque a maioria aqui tem praticamente mais de 40 anos, talvez tenha alguém com 40 ou menos, mas então nós vamos saber o quanto era de uma época para hoje as mudanças que a gente teve. Basta ver as músicas que nós praticamente nós tivemos as músicas suprimidas, as boas músicas suprimidas. E nós tivemos aí, por exemplo, uma degradação, não só na arte, principalmente na música, de um afloramento da sensualidade e dos vícios, né? De forma geral. Claro que tudo isso está linkado às empresas, ao comércio, e tudo estava dentro dessa pauta. Quando ele diz ali, eles já estão aí, é que o Chico sabia que eles estavam prestes a reencarnar em falange gigantesca, a mando de Ismael, que é o mentor do Brasil, porque os umbrais deveriam ser limpados, porque toda transformação ela começa de dentro para fora, em qualquer nível, tá? Macro, micro, cosmo, seja no humano, seja no plano físico, na Terra, em si, matéria. Então, ela deveria de ser limpa de dentro para fora. Mas, em termos éticos, jurídicos, espirituais, todos os filhos de Deus têm a oportunidade. E nós somos esses espíritos também, né, iguais a esses espíritos atormentados, como nós, que precisam ter essa oportunidade. É da lei, tá? É um direito. Nem Jesus interfere nesse direito, sabia? Pelo contrário, ele é um espírito de uma ética extremada, que ele não interfere nos nossos direitos, ele nos conduz. Tá? Por isso é sempre tudo muito uma incógnita. Nós não vemos o mundo espiritual ainda, nós não temos aquele contato direto. É sempre umas mensagens e a gente tem que ficar nessa metafísica, assim, tipo, eu tenho que ter ação, exatamente porque é respeitado as nossas escolhas. Uma das coisas que é mais respeitadas no espírito é as escolhas, o livre-arbítrio. Então, essas leis, assim, os espíritos desse tipo de Jesus respeitam muito, porque cada um de nós devemos fazer a nossa trajetória e também assumir as nossas, ou receber de volta da lei de causa e efeito aquilo que produzimos de bom, e também assumir os nossos erros e equívocos, porque para eles tudo isso faz parte de uma escola de aprendizado, né? A gente ou vai então caminhar pela dor ou então pelo amor, né? Então aí esses espíritos precisaram voltar à Terra, reencarnar e aqui poder trabalhar. Só que, claro, né, muitos deles têm compromissos espirituais com esses seres lá dessas zonas escuras. Só que o que acontece conosco, né, gente? Se a gente for fazer um estudo profundo da história da arte, desde lá para cá, nós fomos vendo assim que aos poucos nós estávamos dormindo. O que fizeram? O que a gente deixou? Olha o que a gente permitiu. A gente permitiu que grandes artistas, inclusive brasileiros, praticamente fossem abafados. Outro dia eu estava escutando a Simone, eu disse, gente, cadê essa mulher? Sumiu. A criatura simplesmente foi engolida. Não, e colocam pessoas, mulheres, como se fossem modelos de mulheres que representassem o país, né? Quer dizer que nós já temos uma representação de um país de peito, desculpa a expressão, né? E bunda, porque literalmente é isso, e aí isso é aumentado, como assim? Não é assim que o Brasil é representado, não. O Brasil também é representado por milhares de grandes artistas.
Pouco a gente teve aí a desencarnação, por exemplo, da Gal Costa. A mulher era uma cantora de primeira linha, mas cadê? Onde é que, como assim? O que a gente está fazendo? Né? Então, essa discussão, isso tudo foi suprimido por essas entidades espirituais que foram entrando em todas as áreas, políticas, educacionais e também nas artes. A ideia era, aos poucos, continuar. Então, vocês vão ver isso nessa entrevista do Boechat que eu vou mandar para vocês, tá? Nosso tema é hoje. Mas isso tudo está linkado ao tema de hoje, que eu vou agora tirar aqui para projetar, então, a nossa aula. Tá? Nossa aula não, nosso estudo reflexivo. É importante a gente pegar esses materiais, viu, gente? Porque esses materiais, eles são riquíssimos, assim, essas pequenas literaturas que não fazem parte que são extras, né, pesquisas extras que a gente tem que ir fazendo. Deixa eu abrir aqui, peraí um momento. Ô, Fabiano, Pode só falar. uma perguntinha. Qual é o livro de André Luiz, do capítulo 11, que relata isso? Qual deles do livro de André Luiz? Tá Pelo fechado o que ele microfone. falou, é no mundo É. maior. Ah, o mundo maior. Obrigada. Assim, gente, isso não, mas essas particularidades que eu relatei não está na literatura, tá bem? Ela está numa entrevista que o Chico dá, mas no mundo maior ele vai falar um pouco desta cidade, não vai relatar da reencarnação desses espíritos, vocês me entendem? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Isso aqui eu já conhecia bastante, inclusive não é neste livro, não me recordo se é nesse livro aqui do próprio Divaldo, do Filomeno, que ele vai falar da Cidade Estranha, lá no último capítulo. Depois vocês dão uma olhadinha. Quem está com o livro aí já pode dar uma olhadinha lá olha no índice, olha no último capítulo desse está escrito Cidade Estranha, o último capítulo do índice. Se não, daí realmente é em um outro livro. Olha, é que assim, para a gente entender... É isso mesmo, Fabiano, está escrito assim, Cidade Estranha. Aí vai relatar essa experiência do Boechat e do Chico. Tá. Uhum. Obrigado, Fabiano. De nada. Então, ali, ó, a comunidade da perversão sexual. Então, o que o Filomeno vai se fazer? Vai fazer o que o André Luiz fez. Ele vai fazer uma visita a esse lugar e vai trazer para nós um estudo de observação, como o próprio Espírito orienta ele, né? Sem fazer nenhum julgamento, sem fazer nenhuma crítica, mas apenas ver com os olhos o ponto que a gente vai chegando, né? Nós, enquanto sociedade, vamos chegando. Quem quer ler ali para nós, então, uns 3 primeiros parágrafos? Posso ler, Fabiano? Embora não... Posso ler? Pode ir. Embora não pudéssemos ver Mauro e o seu adversário que seguiam para a ignota região, o irmão Anacleto conduziu-nos com segurança para o perímetro fora da cidade, em vasta área pantanosa e sombria, que certamente conhecia de onde recediam odores podridos, e uma gritaria em frente enchiam a noite com blasfêmias, expressões chulas e sordidas, gargalhadas estendedoras, movimentação agitada. O cuidadoso guia advertiu-nos que nós estávamos entrando em uma comunidade totalmente dedicada à perversão sexual, dirigida por implacáveis sicários da humanidade que ali reuniam o deboche e a degradação, o cinismo, a rudeza do trato, onde encontravam inspiração muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área da mórbida comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa para os seus espetáculos de heliodez e de degeneração moral.
reduto imenso criado pelas emanações mórbidas das próprias criaturas da Terra, que para lá seguiam por imantação magnética opcional, quando parcialmente desprendidos pelo sono físico, constituída um sorvedouro de paixões primárias, que no passado destruíram culturas e civilizações, qual está acontecendo no presente com grande parte da nossa sociedade. Aqui ele faz uma comparação, né, Fabiano? Sim. Pode falar. Comparação com o nosso planeta Terra aqui, né? Ele tá, o que ele está fazendo ali? Vocês percebam no parágrafo acima que tu leu, ó, eles se reuniam em deboche, degradação, cinismo, rudeza, eles inspiravam os reencarnados, e dali procedentes na área de mórbida comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa, para seus espetáculos de hediondez. Então, e já essas almas destruíram a história do passado, já exatamente, e continuam ainda trazendo agora, destruindo a cultura das civilizações até o presente, por exemplo, né, eles vão destruindo a literatura, vão degradando, vão tornando ela mais obsoleta, mais obscura, mais com viés em defesa própria dos seus ridículos, né? E a gente vai aceitando e vai comprando essa ideia e vai se envolvendo com isso e não vamos nos dando conta. A gente vai perdendo essa sutileza do belo, só para que a gente tenha uma ideia, gente, olha só, nessa aula de o impacto da música, nós temos ouvidos, né? Mas ter ouvido não significa dizer escutar. A gente ouve, mas dependendo, se nós não trabalharmos essa audição de forma, vamos dizer assim, mais aprumada, nós vamos perdendo a sensibilidade da escuta. Daqui a pouco a gente começa a tomar por música aquilo que é estridente barulho e tem um viés, né? Então eu vou beber até cair. Vocês me entendem? Então, eu perco esse sentido, assim, de que eu vou beber até cair. Olha, para alguém da área da psicologia, isso é muito sério. Né? Então, ou eu vou resolver no copo, ou Então, assim, tem uma letra que ela é induzida, e essa indução, ela acaba tornando uma ação nossa. E nós vamos perdendo. Aquilo que um dia começou no Rancho Fundo, bem para lá do fim do mundo, aquelas músicas, passou então para um sertanejo mais universitário e depois passou de um sertanejo que começou com bons cantores, foi se degradando pelo processo da arte, da cultura infectada, que foi projetando o vício moral e físico para um fim de consumo. Então a música ela passou a servir. Então se vocês observarem, não existe mais compositor, existe uma empresa por trás. Se você fumar Hollywood, você será jovem e você será esportista. Você se lembra do cigarro Hollywood? Então, as pessoas eram, né, o cowboy que andava sobre as montanhas. Oi? E como lembro, a propaganda do cigarro era engrandecia o fumante. A Natália levantou o dedo lá. Ah, sim. E dizer que como é impressionante, se a gente não faz escolhas totalmente conscientes, a gente vai se deixando levar pelo fluxo e pela manada, né? E coisas que às vezes até num primeiro momento a gente se choca, diz, meu Deus, mas o que é isso? Daqui a pouco já acostuma. Fica tão, pela repetição, né? Aquilo tá tão inundado que a gente às vezes até acaba achando que é normal, né? Coisas que num primeiro momento a gente estranha e não gosta, repudia, daqui a pouco quando tu vê, tu já não tá nem dando bola, daqui a pouco tu tá cantarolando sem nem perceber, porque aquilo bateu tanto na tua cabeça, né?
E então, como a gente tem que estar consciente das nossas escolhas o tempo todo e seguir um caminho que é o que a gente acredita, que é o que nos representa de fato, né? Gente, pode falar, alguém levantou a mão aqui que eu estou vendo. Tem que... Ah, tá, pode falar. Desses 3 parágrafos aí, no início do terceiro, uma coisa que também me chamou muita atenção é que, na realidade, aquele reduto, aquela área, aquela cidade, aquela localização, ela foi criada pelas emanações das próprias criaturas na Terra. Então, por exemplo, acho que se não houver vigilância de nossa parte, nós mesmos seremos os colaboradores da continuidade de criação de zonas como essas que nós estamos aqui olhando, lendo, né? Uma das coisas muito importantes, assim, é que nós somos espíritas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que se dar conta. E esse se dar conta, ele precisa ser pessoal de cada um. É uma coisa que nós temos que se dar conta. Mas, assim, acima de tudo, nos olharmos como espírito mortal e não como seres material. Porque nós estamos defendendo coisas que é material, gente. Nós estamos num pensamento materialista, achando que estamos evoluindo nisso. Então, o espírito, ele nasceu para as estrelas, ele está passando pelo mundo. Ele não é da Terra, ele passa pela Terra. Nós não viemos do mundo, nós não vamos para o mundo espiritual. Nós fomos para a Terra e dela vamos sair. A nossa morada é espiritual. Então, a reencarnação, ela tem um só objetivo, gente: o aprimoramento do espírito e as belezas da alma. Então, qualquer outra coisa mais são energias que nos cortam, humanas, materialistas, e nós precisamos transcender essas questões, sabe? Acreditando naquilo que defendemos. Nós precisamos defender aquilo que acreditamos em nós, para nós, não é para ninguém, né? E tentar o máximo viver isso. Fabiano, alguém mais? Pode falar. lá no primeiro parágrafo, ele fala em expressões chulas. Que expressões são essas? Pequenas, não é o chulo do gaúcho, tá? A chula, né, gaúchesca. Mas é chulo de pequeno, assim, de ridículo, de algo que não transcende, né? Algo que não te favorece. Porque a arte, ela até... Gente, a arte está linkada ao chakra básico. Ou seja, o chakra básico, ele é o chakra praticamente da criação, por isso se cria vida. Através do sexo se cria vida. Nós criamos a porta para que outro espírito reencarne. Então é a criação. Então esse chakra básico, ele é usado pelos artistas em demasia. Então quando a pessoa não tem uma moralidade, ela vai criando uma bola gigantesca e aí ela se descama. Por isso que muitos vão para as drogas, que é um alívio, porque ele mexe com tanta energia de carga. E aí, no meio espírita, né, no caminho do bem, por exemplo, o religioso, que é o caso do Mauro, ele deveria estar usando essa força a benefício da educação, que era a tarefa dele, porque ele estava perdido naquela área, a área do sexo. E não era uma área somente do sexo que ele estava perdido, né? Ele já estava no nível da perversão. E ainda por cima, da infância. Então, ele tinha que vir como educador, como padre, para trabalhar isso, canalizando no bem. Era um convite para que ele não espiasse, mas sim trabalhasse no bem. E ele não estava conseguindo vencer. Por quê? Pelo esforço também, um pouco dele, né? Porque a gente pode se esforçar um pouquinho também. Porque as coisas não são espontâneas. A Joana diz, né? Virtudes não nascem assim, gente, do nada. Elas têm que ser cultivadas todo dia. Um exercício constante. Porque senão a gente pensa, né, aquela coisa, não, basta que as virtudes, eu quero ser bom. Tá, mas o querer não é uma... Eu preciso desenvolver ela. Né?
Ô, Quem quer Fabiano, falar? Pode falar. assim, ó, as pessoas, hoje a gente vê muito nas notícias, nas reportagens, sobre padres pedófilos que existiam. Quer dizer, sempre existiu, né, Fabiano? Só que agora fica mais evidente nas redes, né, sociais, a gente ouve mais falar. Isso tem a ver com vidas passadas deles, como eles foram os promíscuos, e agora vem para recuperar isso, para não... Nós vamos ver, daqui em diante, nós vamos entender um pouco por que isso, tá? No caso do Mauro, a gente vai ver os motivos. Certo, obrigada. Tá bom. Quem quer continuar lendo para nós, ler mais uns 3 parágrafos? Eu posso ler. Posso ler? Ah. Pode ser. Pode ser. Lê, Natália, depois aí o Luiz lê, então, para nós. Tá. Nós paramos antes do grifado ali? Começa quando irrompe o deboche e a insensatez. Perfeito. Quando irrompem o deboche e a insensatez, o desvario do sexo e dos compromissos morais nos grupamentos sociais, a ética, a cultura e a civilização tombam no desalinho, avançando para o descalabro e a servidão. Tem sido assim através dos tempos, e por enquanto ainda parece que se demorará por algum tempo até quando o ser humano se resolva por absorver os compromissos elevados e os deveres dignificadores da vida na pauta das suas existências. A consciência de si mesmo, a responsabilidade perante seu próximo e a mãe natureza nunca devem sair da linha da conduta humana, pois que nisso residem as aspirações máximas do espírito para a conquista da beleza e da plenitude. Torna-se-me... Ai, meu Deus. Torna-se-me muito difícil descrever o local e o ambiente da festiva degradação com as suas personagens, participantes que, exaltados, formavam a grande massa deambulante e movimentada em todos os lados. A tonalidade avermelhada da iluminação, que fazia recordar os archotes fumegantes do passado, colocados em furnas sombrias... Né? Archote, aquelas tochas assim, do passado. Uhum. Eu falei errado? Não, tá certo. É que archote quer dizer tocha. Uhum. Colocados em furnas sombrias para clareá-las, produzindo um aspecto terrificante no ambiente que esfervilhava de espíritos de ambos os lados da parte em infrene orgia de alucinados. Podia-se perceber que espíritos vitimados por graves alterações e mutilações no perispírito misturavam-se à malta desenfreada na exaltação do sexo e das suas mais sórdidas expressões. Figuras estranhas, com aspecto semelhante aos antigos seres mitológicos do panteão greco-romano, confundiam-se com muitos outros indivíduos extravagantes, em perplexas simbioses de vampirismo, carregando-se uns aos outros, acompanhando freneticamente um desfile de carros alegóricos, que faziam recordar os carnavais da Terra. Porém, apresentando formatos de órgãos sexuais disformes e chocantes, exibindo cenas de terrível horror, espetáculos de grosseira manifestação da libido, nos quais se mesclavam apresentações de canúbios sexuais entre animais e seres humanos, deformados sob o aplauso descontrolado da massa desnorteada. Decorando os particulares veículos, homens e mulheres se apresentavam com aspecto de cortesãos, que ficavam célebres pela baixeza de caráter, exibindo-se de maneira servil e provocando galhofas de uns e desejos de outros, em uma terrível mescla de animalidade soez. Aquele circo de hediondez apresentava em cada momento novos e agressivos quadros, enquanto se exibiam sessões de sexo grupal ao som de música estridente e desconcertante, que mais assolava os apetites insaciáveis dos comensais da loucura.
O antro asqueroso dava-me ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da Terra, que ainda não atingiram aquele nível de vileza, mas que dele se vem aproximado, especialmente durante a apresentação de alguns dos turbulentos e torpes desfiles de carnaval. Sim, era naquela região que se inspiravam muitos multiplicadores de opinião, que ainda insistem na liberação total dos costumes vis. Como se já não bastassem o sexo explícito e vulgar, a violência absurda, a agressividade sem limites, a luxúria desmedida, o cinismo odiento, o furto desbragado, o desrespeito a tudo quanto constitui a dignidade humana, descendo a níveis já insuportáveis. Tá bom até aí. Quer fazer algum comentário? É um pouco desconfortável, né, de imaginar, assim, visualizar isso que ele está narrando, deixa a gente um pouco incômodo, desconfortável, né? Porque nós já assumimos essas questões como normais na nossa vida. Fabiano, a gente já assumiu isso como verdade, porque isso foi já introjetado. Pode falar. Antes de morar aqui em Porto Alegre, eu morei no Rio, e quando eu li aquele parágrafo ali que fala dos tipo carnaval, eu me lembrei que uma vez eu fui no sambódromo assistir um desfile de escola de samba. Uhum. Olha, parece que eu estava lendo aqui a descrição de tudo aquilo que eu assisti. Né? Sim, o problema, Luiz, não é o carnaval, é o que nós fizemos do carnaval. Não estou dizendo que a alegria, que as pessoas querem dizer, mas exatamente como as pessoas vivem aquele carnaval ali, entendeu? Uhum. É uma lascividade, é uma coisa desenfreada, você está assim do seu lado, várias pessoas consumindo drogas, é um negócio assim que você para assim para pensar, meu Deus, onde é que eu estou, né? Na verdade, você não está ali para assistir, como assiste um jogo de futebol, sei lá, como você vai assistir um teatro, um cinema, não é nesse sentido que as pessoas vão, né? Então, é complicado. E outra, só uma pequena observação aí, fora talvez do contexto, mas nós sabemos que o autor espiritual, ele teve uma vida, a última dele na Bahia, né? Nasceu, viveu lá, tal. Tem muitas palavras aqui que são típicas, muito comuns na Bahia, por exemplo, tipo desbragado. Um fruto desbragado é aquele fruto comum, feito a todo momento, a toda hora, sem freio, sem nada. Sim. É como aquela palavra chula que foi comentado antes, no sentido que está no texto, é muito utilizado na Bahia, né? Como realmente uma coisa simples, uma coisa muito baixa, muito pequena. Então é interessante. Sim. Eu tenho observado muito isso no texto, a utilização dele de palavras que são muito comuns na Bahia. Só uma pequena observação. Exatamente. Ele também cita ali que a Natália leu, né, da questão, lembrando os mitos do período grego-romano, porque quando Grécia é absorvida, né, por Roma, e aí, claro, há a miscigenação cultural de tudo, né, mas esse sentido do sexo, que é extremamente saudável, necessário ao humano, porque gera vida, porque ele é tão sagrado, só que nós temos uma ideia, né? Ele é tão divino, ele gera uma outra vida, ele é o centro de força que gera um outro humano. Então, mas o sentido era degradá-lo, né? A uma baixeza, assim. Então, em Roma, isso é mais forte, porque na Grécia era muito, trabalhava muitas questões da ética, as discussões das polis. Já em Roma, essa degradação, porque como ela absorve tudo que ela vem pela frente, porque eles estão invasores, né, os romanos, os imperadores, eles eram invasores. Então, eles vão absorvendo todas as culturas. Assim.
E aí a gente vai ver, por exemplo, Calígula e outros imperadores. O que acontece, gente? Mas por que a depravação? Porque é uma força, o sexo é uma força que, quando não utilizada de maneira nobre, ele se torna uma força destruidora. Destruidora, assim. Entende? Daí o Freud vai trabalhar a questão da libido, né, com as histéricas lá dos institutos que ele vai observar nas mulheres, que quando nós não trabalhamos essa força, nós temos pulsões desnorteadas. Nós temos várias pulsões de desequilíbrios que está muito linkada à não questão do uso das forças genésicas. E daí não é só para o sexo, mas para outras questões. Então, às vezes, a gente não sabe, por exemplo, que está tendo tal e tal e tal problemas, ou mentais, ou até físicos, mas, na verdade, são explosões das nossas forças sexuais. Porque é uma força, gente. É uma energia de força. Então, por isso, não sei se vocês já ouviram falar da Kundalini. Vocês conhecem o caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina? Então, o símbolo da medicina ele é um caduceu, do próprio Mercúrio, que a cobra, a serpente vai se enroscando assim nele, vai subindo. Então, a serpente é essa energia. Então, quando o chakra ele vai se iluminar, a força do sexo tem que explodir lá na coroa, no chakra da coroa, entende? Mas ela tem que se ir purificando. E nós precisamos transcender, ainda que seja, porque fisicamente talvez nós não conseguimos, porque a gente ainda está muito na Terra, mas pelo menos pelo pensamento nós temos que sair do materialismo. A gente tem que olhar essas coisas a nível espiritual. O espírita tem obrigação, gente, de olhar as questões espirituais e confrontar consigo mesmo. Confrontar com as suas ideias, com os seus pensamentos. Ora, esse é o meu pensamento, a minha ideia, a minha defesa até esse momento. Mas eu preciso confrontar, porque senão eu estou fazendo um teatro dentro do espiritismo. Isso é muito sério, é muito grave, porque nós estamos nos comprometendo. Já passo a palavra. A questão do sexo, daí está linkado também à sensualidade, é um dos maiores comprometimentos da humanidade. Os maiores comprometimentos nossos enquanto humanidade. Alguém que estava querendo falar, porque eu vi um barulho. Vou aproveitar. Pode Fazer um comentário. Outra coisa que me lembrou também, essa parte onde fala ali dos multiplicadores de opinião, que também são influenciados por esse grupo, né, de irmãos. Me lembrou muito os clipes de músicas populares, principalmente norte-americanas, que tem hoje em dia, e que tu vê, assim, eles estão ali simulando orgias, realmente, sexo explícito, assim, tu olha, meu Deus, o que é isso? É um clipe de música, né? Não faz muito sentido. E tu vê fantasias e roupas meio extravagantes, e bem como narra ali, visualizei bastante isso também. Isso tudo porque esses multiplicadores de opinião, e não só a área do próprio marketing, vai descobrir, porque assim, aí a gente tem que voltar lá atrás, fazer um estudo histórico da Alemanha de Hitler, por exemplo. Como é que Hitler tornou os judeus pessoas merecedoras de morrer em campos de concentração? Houve todo um trabalho, tá, gente? Então, hoje, todo o marketing, por exemplo, se a gente pegar a televisão hoje, todas as televisões hoje, que nós temos aí os grandes canais, eles têm fruto lá na Alemanha de Hitler. Então, o Hitler, ele usa o cinema para... A ideia era criar uma raça única. Então, ele usa o cinema, ele usa uma cineasta, inclusive era uma mulher, para poder fazer filmes. As escolas tinham livros com judeus de cabeça de rato, onde as crianças eram, desde pequena, educadas a odiar judeus. Então, aquela coisa, se o judeu era bandido, aí tinha um filme, o judeu era sempre assaltante. Então, foi criando na sociedade alemã, porque o comprometimento do Hitler em relação à morte dos judeus é uma parte, a outra parte é o consentimento do povo alemão, porque eles têm esse karma.
E aí eles, então, o que eles fazem? Eles se deixam, por isso os espíritos vão falar para nós que o grande problema do bem não ter tomado conta da Terra é por causa dos bons. Porque os bons são ingênuos e eu diria, acrescentaria mais, assim, covardes. Porque a gente tem medo de confrontar com isso, não é confrontar, bater de frente, discutir, não, mas confrontar o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos confrontando com os nossos pensamentos. Então, aí eles descobriram, aí o Hitler fez isso, quando ele entra com o Terceiro Reich, que ele vai, né, perseguir os judeus, a sociedade alemã já tinha aceito aquilo. Todo o Senado, todo o Congresso alemão já tinha aceito aquilo, porque afinal de contas aquilo foi sendo trabalhado por esse espírito da treva por um bom tempo. Aí vem grandes filósofos tentar trabalhar, como Hannah Arendt, que era uma grande filósofa da época, e tantos outros, e vão trabalhar tentando discutir isso, tentando trabalhar essa questão, mas não eram escutados, acabavam, né? Muitos deles foram para campos de concentração, como o próprio Viktor Frankl, né? Aí, então, por que eu estou falando isso? O marketing moderno hoje, ele é o resultado dessa coisa da Alemanha. Então, quando ele quer destruir alguém, basta um discurso bem feito, gente. Olha, uma construção bem feita. Vai se disseminando na sociedade aquela ideia na destruição de um sujeito, de uma pessoa, ou quando eu quero alimentar na sociedade uma ideia para que aquilo se torne normal naquela sociedade. Aquelas pessoas têm que aceitar aquilo e vão aceitar naturalmente. Aí o que acontece? Faz com que as grandes empresas entrem no campo artístico e lá começa a disseminar nos invigilantes essa ideia de dinheiro. Eu vou te comprar porque tu é vendido. Tu é uma pessoa vendível. E aí tu deixa de ter os grandes compositores para ter... Cadê as nossas rádios? Vocês se lembrem? Cadê as rádios que nós tínhamos? Nós escutávamos boas músicas. Elas foram praticamente absorvidas, assim, por esse detalhe. Então, hoje a gente, e isso está vindo muito à tona, essa discussão, exatamente para que a gente desperte e acorde, né? Ô, Fabiano, você falou aí dessas técnicas desenvolvidas pelo Hitler. Existe um vídeo aqui no Brasil feito com aquele ator José Wilker, né, que já desencarnou. E José Wilker relata uma reunião que ele teve há mais de 30 anos, isso, 35 anos atrás, uma reunião com a cúpula da Rede Globo, né, em que eles estavam querendo analisar como atingir mais o público, tanto de televisão como de rádio e assim por diante. Por exemplo, o que fazer para aumentar a audiência, etc, etc. Então, todas aquelas pessoas convidadas para aquela reunião, inclusive o José Wilker, prepararam uma série de folhas com comentários, com sugestões, etc. E o José Wilker, ele relata que o papel que ele trabalhou tinha mais de 86 páginas. E, num determinado momento, ele pega um trecho do que ele escreveu e ele faz questão de ler para todos e pergunta a todo o corpo diretivo se eles concordavam com aquilo ali, se ali era uma técnica para absorver o mercado de ouvintes de televisão, de rádio. Ele disse, concordamos, sim, é excelente essa técnica. Aí ele pergunta, sabe de onde eu extraí esse texto? Não é uma criação minha. Eu extraí esse texto do Mein Kampf, ou seja, Minha Vida, que foi aquele livro escrito por Hitler. Ele relata isso num vídeo que é impressionante. Então, tu vê como as pessoas logo compram uma ideia sem nenhum senso ético e estético. Sem nenhuma preocupação para com o outro, como diz lá em cima, que a Natália leu do Manuel Filomeno de Miranda, amor ao próprio ser humano e à própria mãe terra. Ele não tem esse senso nenhum, assim, de respeito, ou seja, que se danem, é o filho dos outros. Não me interessa. Sabe, é esse egocentro, que eu só penso em mim mesmo e pouco estou aí com os outros.
Então, mas os filhos dessas pessoas não assistiam esses programas. Daí a gente cai naquela pergunta, né? Mas o que é bom para os outros que não é bom para ti? Por que tu desejas que os outros façam isso ou olhem isso, quando na verdade tu não absorve isso? Então essa degradação acaba fazendo com que a gente perca a cultura do país, a gente perde, gente. A gente não sai, a gente não avança. Ah, mas a Europa quer ser dona do mundo. Sim, mas a Europa está lá a cultura sendo preservada. O que nós fizemos com a nossa cultura? E nós precisamos refletir isso, né? E é isso que ele vai trabalhar aqui, mas a gente pode seguir lendo mais um pouco. Quem gostaria de ler agora, acho que é Luiz, né? Isso aí. Vamos lá. De quando em quando, aparentando a postura de guardadores da comunidade horripilante, verdadeiros espectros humanos semi-hebetados, conduzindo mastins de grande porte, vigiavam a população contra a qual atiçavam os ferozes animais. Mastins são cachorros. São cães, né? Mas esses cães, tá, gente? São pessoas. São pessoas assim, que, por uma culpa gigantesca, eles não têm outra saída e acabam... Aí nós vamos lá estudar as propriedades do perispírito, né? O espírito não degrada. Não, o espírito não degrada, mas moralmente ele degrada e fisicamente, sim, ele degrada. Ele pode nascer, por exemplo, a pessoa mais linda do mundo e pode nascer a pessoa mais feia do mundo. Se é que a gente pode discutir assim, o que é beleza, né? Mas vamos só para a gente ter uma ideia. Então, o corpo físico, as formas aparentes, isso sim, ele é maleável de transformação devido à propriedade dos perispíritos. Então, eram espíritos, tá? Esses mastins, cães. Mas desculpe, só para dar uma explicaçãozinha ali, para não deixar passar. Telepaticamente, o nobre mentor advertiu-nos para que mantivéssemos cuidados especiais com o pensamento elevado ao supremo amor, sem críticas ou observações descaridosas em relação ao que víamos, a fim de não sermos surpreendidos por esses vigias terrificantes. Num dos quadros dantescos, pudemos defrontar diversos espíritos reencarnados, que seguiam jugulados aos seus algozes, presos a coleiras como se fossem felinos esfaimados, babando ante o espetáculo que lhes aguçava os instintos grosseiros. Entre outros, encontrava-se Mauro, com o seu sicário, que dele escarnecia e o amedrontava, enquanto, debatendo-se para liberar-se da retenção e atirar-se no vulcão de asquerosa sensualidade, urrava em deplorável aspecto. Observamos que crianças despidas em atitudes obscenas decoravam o carro exótico, gritando e movimentando-se sensualmente, inspirando mais compaixão do que outro qualquer sentimento. Acurando, porém, a visão, surpreendemos-nos ao constatar que se tratava de anões cínicos, apresentando-se como criaturas infantis, assim despertando os viciados em pedofilia a terem mais acatados os seus impulsos grosseiros. A Bacante, com suas aberrações, alegou-se na sucessão das horas até quando os primeiros raios do amanhecer penetraram a névoa densa, fazendo diminuir o desfile horrendo e a movimentação foi desaparecendo até ficar o ambiente, com sua pesada psicosférica pestífera, quase vazio, exceção feita aos vigilantes e seus animais em contínua atividade. A esdrúxula sociedade ali residente seguiu no rumo das suas furnas e mansardas,
a fim de continuar na exorbitância dos sentidos torpes, terminado o desfile que se repetia todas as noites. O irmão Anacleto convidou-nos mentalmente a segui-lo, afastando-nos tão discretamente quanto nos adentráramos no Dédalo infernal, aturdidos e algo asfixiados, até nos acercarmos de formosa praia, que se dourava à luz solar e recebia os primeiros raios do astro-rei, como bênção de luz, após a noite ensombrada no reduto em que estivéramos. O odor do haloplâncton que vinha do mar renovava-nos tanto quanto a prana da natureza em bênção de vitalização, restaurava-nos as forças momentaneamente alquebradas pelos fluidos morbosos da comunidade de perversão. Continua? Pode fazer uma... Tá. Tem alguma questão para falar para nós? Tu viu que ele é mais descritivo, né? É só mais informativo, assim, para nós. Tá bom. Alguém quer continuar lendo ou continuou? Só um comentário. Pode falar. Fala ali do carro simulando crianças, mas foi parar para ver como tem crianças sensualizando hoje em dia também, né? Exato, as crianças. Mas é que as crianças, nesse caso, são vítimas, né? Mas o que elas às são vezes vítimas? nem sabem o que estão fazendo, né? Elas só estão reproduzindo, só estão sabe. repetindo o meio em que elas estão, né? Exatamente. Eu acho muito interessante, por exemplo, a gente fala assim, né? A gente está numa discussão dos direitos da mulher, né? Está numa discussão em que a mulher, do feminicídio, a gente está discutindo isso, e ao lado disso, a mesma sociedade que hoje falsamente luta contra isso, porque para mim é um pouco falso, porque parece assim que, ao mesmo tempo, o que é falso? Porque, ao mesmo tempo, alimenta nos canais, por exemplo, de YouTube, a degradação da mulher como uma servidora, assim, do sexo, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Então, a gente... Mas por que eu luto em favor e, ao mesmo tempo, alimento isso? É porque, na verdade, há uma certa hipocrisia, entende? Uma hipocrisia que não tem vontade nenhuma de que aquilo se termine. Entende? Assim, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Olha só. Se vocês, alguns aqui estudaram o livro No Mundo do Rumo de Regeneração. O que acontece? Assim, teve um caso do padre religioso aquele que se envolveu Desculpa, com qual uma... é o livro? É que eu cortou bem na hora, eu não consegui escutar. Tá bom. No Rumo do Mundo de Regeneração, Natália. A gente fez esse estudo desse obrigada. livro online também. Só na época a gente não conseguiu gravar, não tínhamos ainda essa técnica. E aí lá nesse livro vai contar a história de um padre que seduziu uma jovem, engravidou essa jovem, e depois largou ela, abandonou ela, né? E ela então se mata, e matando também a criança, se suicidando. Então ele traz esse compromisso do mundo espiritual, e no mundo espiritual ele se torna um monstro. Ele já era um monstro, né? Então ele só seguiu. Só que ele era esse depravador, esse perseguidor, né? E aí no mundo espiritual os espíritos nunca imaginavam que ele fosse tão monstruoso. Então ele se escondia no mundo espiritual através de umas vestes de um padre. Aí nós vamos entrar no mundo da psicologia. Ó. O que é o padre para nós? A palavra padre significa pai. Então é aquele que está representando o pai, Jesus, Deus. Essa é a visão de um religioso. É aquele que representa o sagrado entre nós. Então ele vai se cobrir com aquela imagem, essa é a tarefa, né, de um religioso padre, de encaminhar então as pessoas. E então ele se escondia nessas vestes. E aí quando ele está lá tentando perseguir, né,
o espírita lá na instituição, e que Filomeno de Miranda chega com outros, e Eurípides Barçanufo, e Eurípides é um espírito de uma grandeza espiritual gigante, tenta, através do discurso, convencê-lo do mal que ele estava fazendo. Né? E ele continua batendo naquela tecla, só que ele se escondia atrás daquelas vestes como alguém que defendia digamos assim, o bem, né? E na verdade não fazia nada daquilo. Aí, depois de um diálogo profundo, Eurípides então tira a roupa dele e diz: não, você não tem que usar essas roupas. Você tem que se mostrar como você é. Então, é um símbolo do ego. O que acontece assim? Olha só, que interessante. Isso é muito psicológico, é bem profundo. Muitos de nós reencarnamos e usamos uma persona, que é esse corpo, e um ego, e uma persona psíquica, para tentar convencer os outros de quem nós somos. E as bênçãos da vida nos favorecem isso exatamente porque a gente não precisa ser expostos. Os nossos males não precisam ser expostos, porque senão a gente não conseguiria trabalhar, entende? Então eles vão para o campo do mundo íntimo. O problema não é nós termos esses males internos. O problema é nós não trabalharmos eles e mascararmos. E aí eu crio, então, uma imagem de alguém que eu gostaria de ser ou de alguém que eu não quero que alguém descubra quem eu sou. O pedófilo, ele faz isso. Qual é a máscara que ele usa? Qual é a roupa de padre, entre aspas, que ele usa para a criança? Do amigo. Entende? Não só para a infância, mas também para os pais dessa criança, né? Para todo mundo. Então, em tese maior, o pedófilo é a única pessoa que todos pensam que jamais seria ele. Vocês entendem? Porque ele cria essa máscara, né, de um bondoso. O homem agressivo também está sempre dando aquela imagem de bondoso. O defensor, cuidem, olha que interessante, exagerado de algo, seja qual for, é uma farsa muitas vezes, porque daí ele tenta botar algo para que ninguém descubra. Então, o que a gente vê hoje assim, né? Sujeitos que tentam mostrar na sociedade uma luta em prol de, quando na verdade são eles os perseguidores do passado dessa mesma luta que eles defendem. Ao mesmo tempo que eles defendem, eles liberam a degradação da mulher lá, ou seja, eu libero lá e defendo aqui para confundir as pessoas. Então, os espíritos sabem disso, né? Então, por isso nós, aonde estamos trabalhando, nós temos compromisso ali naquela área, na nossa queda moral. Na nossa queda moral. Então, está no Evangelho, né, gente? Nós pagamos por onde erramos. Está bem essa expressão. Pagamos por onde erramos. Então, está lá o cirurgião, cirurgião trabalhando anos a fio de cirurgia, né? E aí o próprio Chico vai dizer, muitos desses grandes cirurgiões que hoje trabalham muito a fio foram assassinos lá no passado e que agora tentam, através da ciência, canalizar aquela energia e limpar aquilo, porque já pagaram vezes o seu karma, vivenciando a expiação, agora tem que purificar. Então, expiação, regeneração, que é uma outra parte, tá? De sanar o problema. Primeiro eu expio, depois eu regenero ele, e depois eu sublimo. É as três partes do processo de limpeza do espírito. Então, primeiro eu passo por aquilo que eu provoquei, segundo eu vou trabalhar naquilo que eu, canalizando aquilo agora por um bem. Então, muitas de nós, assim, na área da educação, trabalhamos nisso para limpar um pouco esses, né? Mas são todos bom à terra, infelizmente, nesse nível que todos nós estamos, é um nível de provas e expiações que está saindo, nós estamos sendo convidados agora a entrar num outro nível. Quem não quer, não tem como ficar aqui. Então, cuidem, todo exagero demais, ele denuncia algo. Tudo bem, né? Talvez seja o desespero dessa pessoa em querer trabalhar, mas
por isso nós vamos pegar de surpresa as pessoas, mas como? Essa pessoa defendia as mulheres, mas agora matou a própria mulher. Ou defendia a infância, era religioso, cuidava, mas agora me faz isso. Mas como que o João de Deus representava ali, né, os médicos espirituais e abusa daquelas mulheres? Então é porque ele estava sendo convidado a limpar a sua... E aí, quando o plano espiritual viu que ele não tinha condições mais de ouvir, ou o ouvido infectado, eu não escuto mais. Aí é entregue em frene. E aí as sombras usam, e depois, quando eles não querem, eles destroem. Gente, tá? Então é o que acontece muitas vezes nessa questão. Aquela passagem do Filomeno de Miranda, e daí a gente vai pegar a Joana, é exatamente isso. Né? Então, nos entregar para aquilo que a gente está fazendo, com amor, com desvelo, com amor ao próximo, mesmo que aquilo ainda seja a nossa tendência negativa, mas amar, acima de tudo amar, para trocar aquele antro de nós mesmos pelo amor, né? O amor àquela tarefa, àquela família, aquelas pessoas, a nós mesmos. Vocês entendem? Então nós temos que ter esse olhar assim sabe, como é que eu vou explicar para vocês, né? A pessoa bate muito naquela tecla demais, num exagero assim, né? De um certo... Me permitam rapidamente, sem querer ficar monopolizando a palavra aqui, né? Eu tinha uma pessoa das minhas relações que essa pessoa não tomava suco de uva, porque ela dizia que até mesmo suco de uva, suco de pó aqueles, tinha álcool. Eu achava aquilo assim meio exagerado. Está tudo bem, não precisa ser ele é contra o álcool, não precisa, mas o pozinho, que estranho isso. Ah, mas ficava assim, né? Tudo bem. Eu tomo, eu gosto de suco de uva, né? Aí um belo dia eu achava estranho, porque cada vez que eu me aproximava dessa pessoa, eu sentia assim um ruído nele, bêbado, sabe? Eu sentia assim uma coisa com bebida, mas sempre procurei ficar na minha. Até que um dia essa pessoa estava de aniversário, mas eu não sabia que ela estava de aniversário, eu estava na mesa mediúnica da casa, era dia de mediunidade, e aí eu senti que uma entidade se aproximou de mim e disse que ela ia mandar uma mensagem para ele. Mandou uma mensagem de aniversário para ele, mas só que um aniversário diferente, uma mensagem dizendo assim para ele que a cepa agora era outra, e que a partir desse momento ele olhasse essa cepa de forma diferente. Mas eu não entendia o que era aquela cepa. Daí eu escrevi, fiquei pensando, chamei a esposa e disse, olha, eu vou lhe dar isso aqui, porque eu senti... Ela disse assim para mim, ai, Fabiana, alguém está dando feliz aniversário para o fulano. Aí eu disse, o fulano está de aniversário. Não sabia, verdade, eu não sabia mesmo que ele estava de aniversário. Ela disse, Aí eu disse, mas eu só não entendi porque a cepa aqui. Porque a cepa, para mim, é o símbolo da uva, lá do Livro dos Espíritos. Eu tenho essa coisa no meu inconsciente do símbolo da uva. Aí ela deu uma risada. Aí ela disse, tá, depois eu te conto. E passou, assim. Aí um dia ela veio para mim e disse assim, eu vou falar para ti, assim, que o fulano, ele era alcoólatra. E aí o espírito mandou dizer para ele que a uva agora era outra, porque ele só bebia vinho. Ele sentava na sala, ele tomava um garrafão de vinho sozinho. Então, quando ele descobriu o espiritismo, ele entrou, olha só que interessante, ele entrou numa neurose, porque ele tem ainda fortemente o alcoolismo dele de tal forma, que ele entrou numa neurose que ele via álcool em tudo, até mesmo num pó de uva. Aí eu disse, então era... Aí eu não falei nada, eu disse, por isso que eu sentia essa energia quando eu chegava perto da pessoa. Mas como essa pessoa realmente, ela está ali, mas aí o que acontece? Ele estava gritando dentro dele, e aí ele enxergava fora aquilo que ele não queria trabalhar dentro.
né? Ele chegava mal lá fora. Tudo tinha álcool. Qualquer coisa que lembrasse uma uva, qualquer coisa que lembrasse um álcool, qualquer coisa. E aí, tudo bem, se a pessoa fizesse isso para ela, né? Ou digamos assim, no sentido de trabalhar, não. Ela enxergava que todo mundo não poderia fazer isso. E o espírita que fosse lá na casa tivesse tomado suco de uva, ele não iria permitir, porque estava alcoolizado. Então, vocês vejam o desequilíbrio. Percebam como é interessante? É uma roupa que a pessoa coloca, né? E aí ela começa a enxergar e projetar isso para fora. Então, isso por isso o convite, né? De a gente se observar e ver, não, esse é o meu mal, esse é o meu problema, não é o dos outros. Porque senão eu não vou resolver e vou começar a enxergar nos outros, né? Enxergando isso nos outros lá fora. Mas é só uma experiência que eu trouxe aqui para vocês verem como é que nós vamos trabalhando a nível psíquico, né? Essas questões. Fique à vontade, pessoal. Mas tudo vem a seu tempo, né, Fabiano? Quando a gente começa a ficar preparadinho para aquele aprendizado, as coisas vão chegando, né? E a gente vai refletindo. Há muitos anos atrás, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu tinha muito medo, tinha uma insegurança pela educação deles, né? De eu não dar conta daquela educação. Então, assim, era uma mãe muito extrema. E com o tempo eu fui me dando conta disso, que em algum momento eu fui uma mãe muito relapsa. Então, eu estava exagerando também, né? E essas coisas, assim, a gente vai... Mas aí estava a tua cura. A cura é reconhecer. Então, eu entrei no processo. E não projetar isso para fora. A cura está em reconhecer. Primeiramente, eu preciso identificar. E é o que tu fez, porque todos nós somos assim. Quem não é? Todos nós temos. Esse exemplo da uva é um exemplo de cada um de nós, assim, no sentido de como nós. Eu vejo muito assim, algumas pessoas que eu digo, Fabiano, para aí, calma. Não é assim. Está projetando. Entende? Então tem que fazer isso aí que tu fez, essa coragem de se olhar e dizer, não, só um pouquinho. Né? Todos nós trazemos, né, pessoal, esses compromissos. A gente não precisa se expor para as pessoas para dizer que a gente está trabalhando. Mas a gente reconhecer, o primeiro ato é reconhecer o nosso mal. E ao reconhecermos o nosso mal, a gente já entra no processo de transformação, porque daí eu identifico, ele existe. Se eu identifico, ele existe, eu posso trabalhar. Se eu não quero ver o projeto, ele não é meu, ele é do outro. Então eu não tenho que trabalhar, é do outro. Vocês entendem? Então, aquela projeção de ver nas pessoas e proibir que as pessoas tomassem que suco de uva ainda era o tamanho do grito que essa pessoa tinha em tomar bebida alcoólica, né? Então, precisaria de um atendimento psicológico, de uma ajuda, a humildade nessa hora, né? Parar e ver. Tu quer ler para nós, Genesi, mais um pouco? Já terminou tua fala? Posso ler? Só deixa eu ligar meu coisinho aqui. Ah, não, eu digo assim, tu terminou tua fala, tu quer falar mais alguma coisa? Terminei, sim, era só uma contribuição, porque isso, eu tenho isso, assim, de vez em quando eu gosto de dar um mergulho e voltar para ver se eu consigo me melhorar, porque eu acho que só assim é que a gente consegue fazer esses trabalhos interiores, né? Tu queres que eu leia esse finalzinho ou alguém vai ler? Não, é para ti mesmo ler. Então Isso, tá. Então vamos ali na sequência da leitura. O recinto infeliz onde estivemos é mantido... Não, peraí que eu me perdi aqui.
Ué? No parágrafo anterior. Não, é aqui. Muitos desses espíritos, ora no corpo físico, são encontrados no mundo físico, realizando espetáculos chocantes, vivendo em verdadeiras tribos de promiscuidade primitiva. Mas não foi aqui que nós terminamos. Lê o Recinto Infeliz ali para nós. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. O parágrafo de cima, que tu estava lendo. Isso. Lê ali. E segue dali. Muitos desses espíritos, ora no corpo físico... Não. O Recinto Infeliz, o parágrafo O de cima. Recinto Infeliz. Peraí. Isso. Tá. Achei. O Recinto Infeliz, onde estivemos, é mantido e dirigido por alguns verdugos da humanidade, que se nutrem dos pensamentos perversos e lúbricos dos seres humanos que sustentam, dessa forma, a estranha coletividade que ali se omizia, Hominizado de homens, né? Isso, homem. E que longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, reencarna-se no mundo físico, trazendo as imagens das experiências vivenciadas, procurando materializá-las posteriormente entre as demais criaturas. Só um pontinho ali, tá? Vocês viram que eu sublinhei ali, está justificado em amarelo. Uma das coisas muito interessantes que nós vamos ver, por exemplo, essas pessoas, elas não têm sonhos idealistas. Elas não trazem, por exemplo, assim, né, aquele aspecto de uma ambição saudável. O jovem, né, esses tipos de juventude, eles quase que não trazem aquela ambição saudável, idealista, espiritualizante. Não estou falando das juventudes, tá? Eu estou falando de alguns desses espíritos que vieram desses lugares e que passaram pela juventude e estão passando. Eles reencarnam no mundo físico, eles trazem essas imagens e não prosseguem, assim. Vocês vejam, assim, que é um falso, no caso deles, tá? Desprendimento material, assim, eu não tenho ambição. Eles não têm ambição, mas alguém tem que pagar a conta para eles. Sabe aquela ideia assim? Eles não têm ambição nenhuma, eu não sou ambicioso, eu não almejo nada, mas aí quem é que mantém essas pessoas? Então, não tem uma ambição de crescer, de coisa e tal. Então, eles querem ficar sempre naquele mesmo nicho, assim, de onde eles viviam, né? Nós vamos ver assim, ó, gente, rapidamente, porque é muito importante a gente saber que nós tivemos um grande êxodo, né, do interior para as cidades capitais em busca de trabalho ao longo dos tempos. Então, nós vemos vários jovens que vieram, pessoas, para as grandes cidades e se tornaram, alguns deles, acabaram indo para a mendicância por falta de oportunidade. Então, muitas dessas pessoas acabaram ou voltando, retornando, e outras acabaram não tendo oportunidade de ficar. Mas, assim, isso é uma parte. A outra parte são espíritos que não querem enfrentar o problema da sociedade. Porque estar no mundo é estar no mundo dos desafios. Né? A questão, nós temos aí os desafios, horários, compromissos. Então, muitos espíritos não querem isso. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um jovem que passou aqui na rua, aí eu estava conversando com uma moça que está participando da nossa casinha espírita aqui, da minha rua também, e aí a gente olhando, ela disse, nossa, que bonito aquele rapaz, ele tinha 2 metros de altura, um corpo lindíssimo, esguio, uma aparência, e aí eu me lembrei da Joana, em que esses espíritos reencarnam exatamente com corpos saudáveis, belos, para que nada os prejudique na existência. Porque se eles já não têm essas ambições saudáveis, esses desejos humanos saudáveis, como qualquer outra pessoa tem, né, de ter uma família, ter uma sociedade melhor, ter um conhecimento melhor, um estudo melhor, se eles já têm corpos que dificultem isso, associado ao seu não querer evoluir, é mais um motivo para não. Então, a Joana disse que eles ganham corpos muito bem aquinhoados, em todos os sentidos, de saudáveis, e mesmo assim se degradam, porque não querem enfrentar a vida humana. Tem?
A gente pode dizer assim, mas isso aí é coisa familiar, aquela coisa. A gente tem que ter um cuidado. Tá? Um cuidado para que a gente não coloque assim, todo aquele que nasce na miséria vai ser bandido. Todo aquele que não tem oportunidade vai ser isso. Cuidado com essas informações. Não é bem assim. Tá? Então, há, sim, as propensões, o arrastamento, mas nunca, jamais, a sedução quando o espírito não quer. Então, a gente tem que ter certo cuidado. Na educação, a gente aprende muito isso na Universidade de Pedagogia. Né? Não é, tá? A pobreza, não é, digamos assim, o fator X que vai dizer, não, essa pessoa foi para o mundo do crime porque era isso. Não. Isso é da moral do espírito. Né? Porque tem jovens de classe alta que alguns reencarnam em berços bem abastados e mesmo assim não querem nada. Bom, eu estudo numa universidade federal e eu vejo isso, gente. Sabe? Assim, é uma coisa assim que eu fico pensando assim, incrível, sabe? Incrível assim, como as pessoas não aproveitam as oportunidades. Mas, aí ele está falando ali, longe de qualquer ambição idealista ou espiritualizante, né? Aquilo que leva ele não só a material, porque é extremamente saudável, mas também algo que transcenda a matéria, encarnam-se no mundo físico trazendo as imagens das experiências do passado. E aí começam a propagar, encontram ressonância, né, nas nossas empresas de televisão corrompidas, perderam o seu sentido de informação cultural para um viés político de manipulação de massas, em todos os níveis. Mas, enfim, desculpa ter cortado, mas é importante a gente pegar esses pontos, assim, para pegar o Filomeno, tá? Pode seguir. Bom, muitos desses espíritos, ora no corpo físico, são encontrados no mundo físico realizando espetáculos chocantes, vivendo em verdadeiras tribos de promiscuidade primitiva, vestindo-se e assumindo posturas caricatas e ridículas, de que se não conseguem libertar facilmente. Tornam-se assim representantes do curioso país espiritual de onde procedem e, telementalizados pelos que lá ficaram, fazem-se verdadeiros propagandistas da orgia despudorada, tentando arrebanhar mais vítimas para o bacanal da extravagância. Após uma breve reflexão, deu prosseguimento. Não são poucos os indivíduos que sentem a atração para o mal, para o vício, para as tendências ancestrais e permanecem receosos, vivendo o claro escuro da decisão a tomar. Subitamente, porém, enveredam pelos escusos caminhos da morbidez e do escândalo, assumindo comportamentos que envilecem em atitude de desrespeito aos valores morais e sociais vigentes, logo transformando-se em líderes e modelos singulares. Invariavelmente, são arrebanhados por esses representantes perversos e lhes influenciam a conduta, demonstrando-lhes a necessidade de serem assumidos exteriormente os conflitos e torpezas anteriores, a fim de que experienciem a liberdade e o direito de viver conforme lhes apraz. Demonstram uma alegria que estão longe de possuir, um cinismo que, em verdade, é a máscara que esconde as aflições quase insuportáveis que os transformam. Porém, insensatamente, vinculando-se a esses campeões do desequilíbrio, tombam-lhes nas redes bem urdidas do prazer, não conseguindo desvincular-se deles com facilidade. Somente através das dores excruciantes, das enfermidades dilaceradoras,
das angústias morais que os assaltam é que, encontrando orientação e compaixão, liberam-se das amarras fortes do mal em predomínio. A grande maioria, porém, desencarna durante esses comportamentos doentios e quase todos são arrastados para o sórdido campo da luxúria, sofrendo por decênios e mesmo séculos até o momento em que buscam a renovação e são socorridos por especialistas em libertação, que periodicamente visitam estes sítios de horror e de sofrimento irracional. Uma das questões, né, Genesi, é essa falsa felicidade, assim, né? Eles demonstram uma alegria, uma felicidade, que é uma máscara do próprio ego, assim. O ego que precisa se alimentar, ele precisa vivenciar a ilusão de um mundo, de uma visão materialista, como se a Terra fosse a única morada, e aqui é nossa, aqui temos que viver, e viver sobre sempre uma forma degradante, e de desrespeito para consigo. Então, assim, a ideia é sempre mostrar uma alegria, uma satisfação, mas essa satisfação está sempre assim no luxo, né, do poder, essa coisa do ter, do ser, do ego, de apresentar uma fama, um holofote. Então, ser, vamos dizer assim, o poder e o ser para eles é exatamente essa noção. Quando que a gente sabe que a felicidade é uma satisfação espiritual, né? E não essa coisa esdrúxula, como assim, a gente observa, assim, que mais, na verdade, o que acontece? A gente vai ver, por exemplo, nos casos de patologia, a psicopatologia vai estudar essas questões das síndromes, das questões mentais, a gente vai ver, então, que, por exemplo, o bipolarismo, né? Então, a gente olha assim, a pessoa bipolar é aquela pessoa que ora está lá em cima e ora está lá embaixo, né? Então, é uma felicidade falsa, um sorriso falso, assim, ao mesmo tempo que vai lá no alto, depois desce lá embaixo. Então, é nesse sentido, assim, que a gente vai observando que não há uma alegria verdadeira, né? Não há uma satisfação, um bem viver. Gostaria também de comentar alguma questão que você tenha lido ali? Assim, ó, agora eu me perdi um pouco ali no pensamento, mas eu estava lendo e estava vendo. Mas isso a gente vê muito, Fabiano, nesse momento que a gente vive, né, nas redes sociais, e no convívio mesmo, né? E que quem está lá nas redes sociais são aqueles que convivem com a gente. Essa questão do querer sempre estar além da realidade que a gente vê, né? É uma felicidade falsa, é uma busca que é utópica muitas vezes, né? E o pior, assim, que eu tenho observado é quando aquela pessoa tem alguém na sua responsabilidade e passa aquele tipo de pensamento, né? Porque existe, claro, a gente sabe que existe, estamos juntos por uma questão de necessidade, de afinidade, né? Mas aí tu já vê que aqueles pequenos têm aquele tipo de pensamento e insuflados por quem deveria ter um outro tipo de comportamento, não tem. E aí a gente pensa, o que será destes? Né? O que será destes? Verdade. Por isso nós, né, como espíritas, a gente tem a obrigação, assim, de dar a nossa contribuição, respeitar o livre-arbítrio das pessoas, também entendendo que nós fizemos parte dessa transformação, né? Também é um convite para nós, para que a gente reflita nas nossas posturas. Mas para nós seguirmos e irmos até o final, então, que falta pouco para nós encerrarmos, e a gente já teve, assim, mais ou menos um panorama descritivo do Filomeno, né, do ambiente onde ele estava. Eu queria convidar a Rita, então, para ler para nós. Pode ser, Rita? Pode ser. Obrigada, Fabiano. Continua, então, ali, Fabiano. Novamente, silenciou.
tomado de imensa ternura acompanhada de compaixão, deu prosseguimento. A mente é sempre a construtora da vida, oferecendo a energia com a qual são condensados os anseios e as necessidades de todas as criaturas. O sexo, por sua vez, porque carregado de sensações e de emoções, quando vilipendiado e exercido com ignorância das suas sagradas funções, transforma-se em geratriz de tormentos que dão curso a outros vícios e alucinações, Percebam aqui, bem rapidinho, Rita, só para sinalizar. O sexo, por sua vez, porque carregado de sensações e emoções, porque ali está toda a nossa força libídica, né? Quando ele é vilipendiado e exercido com ignorância, ou seja, desconheço, aí vamos pegar as crianças, os jovens, das suas sagradas funções, ele se transforma em tormentos, porque daí acaba a pessoa perdendo o rumo, gente, sobre essa força. Mas só para a gente não perder aquele detalhe, mas pode... Eu vou repetir ali um pedaço. Transforma-se em geratriz de tormentos que dão curso a outros vícios e alucinações, empurrando as suas vítimas para as drogas, o álcool, o tabaco, a mentira, a traição, a infâmia e todo um séquio de misérias morais que entorpecem os sentimentos e obnubilam a razão. Enquanto não houver um programa educativo baseado nas nobres finalidades da existência humana, cujo objetivo essencial é o progresso intelecto-moral e não a utilização do corpo para o prazer e a leviandade, permanecerão equivocados os valores éticos, sendo utilizados pelo egoísmo para o gozo e a insensatez. Vive-se na terra da atualidade a exorbitância de lubricidade da pornografia, da exibição das formas físicas direcionadas para o comércio, da lascívia e da exploração. A morte, porém, que a ninguém poupa, ao desvestir da carne os equivocados, abre-lhes a cortina da realidade, e todos se dão conta do alto significado da vida física e do respeito que merece dos aprendizes da evolução. Porquanto, somente nos cabem as atitudes de compaixão e de solidariedade, de compreensão e de amor, porque os irmãos anestesiados pelo prazer, inconscientes do que lhes ocorre, aguardam ajuda e orientação fraternal, para despertarem para a verdadeira alegria de viver. Neste empreendimento incluímos também os companheiros desencarnados, que com eles se encharcam de sensações doentias. Continua? Chegará o momento adequado. Oi? Pode seguir. Tá? Chegará o momento adequado e todos nós deveremos empenhar por apressá-lo, quando luzir o pensamento de Jesus nas consciências humanas, em que o homem e a mulher compreenderão que o sexo existe para fomentar a vida e procriar, amparado por emoções enobrecedoras do intercâmbio de energias revigorantes, e não para o banquete alcevajado dos instintos e das sensações, desbordando em crimes de destruição da vida. Que possamos contribuir em favor deste momento, edificando-nos no bem e preservando-nos interiormente das ciladas do mal e das tentações perturbadoras. Calou-se o nobre amigo, deixando-nos a refletir. O dia luculiano estuava em festival de bênçãos, demonstrando a vitória da luz sobre a treva, infundindo-nos confiança e coragem para a luta. Um apontamento aqui, né, para a gente ter uma ideia bem mais exata. Quando ele fala aqui, ó, por exemplo, ó, quando o homem e a mulher, né, para compreenderem que o sexo existe para fomentar a vida e procriar, então fomentar a vida na sua expressão também de amor, né, que ele vai dizer. A Joana faz uma análise sobre a questão do sexo muito bonita. Ela diz assim que o sexo, gente, não é apenas o ato sexual, mas ele tem outros antecedentes. Por exemplo, ela vai dizer assim, ó, que na relação conjugal entre os seus pares, o sexo ele começa antes, muitas vezes, do ato, que é o toque, o olhar, o carinho, o gesto. Então, tem várias expressões dessa força da sexualidade, por isso ela vai fomentando a vida nesse sentido
de uma exuberância de um bem viver, né? Porque, na verdade, aí ela vai dizer assim, é como se fosse uma viagem de trem, a Joana vai dizer. Né? O ato sexual é uma viagem de trem que não importa o gozo, ou seja, a chegada na estação. O mais importante da viagem de trem é a própria viagem. Vocês entendem? Então, o que tem na viagem, quando a gente está viajando de trem? Vamos imaginar assim, a gente está passando por montanhas, a gente está vendo rios, animais, o céu. Então, há todo um cometimento que a Joana vai trabalhar nessa questão, que ela vai trabalhar nessa questão do sexo, nesse sentido, algo que promova a vida. O que é vida, se não satisfação? Quando feito com beleza, nós temos energias que nos promovem saúdes físicas. Vocês entendem? Então, é nesse sentido, quando isso não é trabalhado dessa forma, e sim como uma coisa mecânica, puramente animal, somente olhado para esse ângulo, acaba descambando por um desequilíbrio, né? Porque não há a satisfação. Entende? Não existe a satisfação, que é a troca da energia. Então, não tendo a satisfação, tu entra numa sede constante, que ela não mata nunca, é uma sede que não mata nunca, não passa nunca, entende? E aí é onde tu vai entrando para outros níveis morais, assim, bem mais... que o espírito vai se perdendo. Aí nós vamos ver os artistas se indo, como a gente teve artistas, né, se indo, assim, através da droga. Horário, tá, Fabiano? Sim, porque a droga, realmente, ela entra no lugar do que era para ser a satisfação da troca, que não houve, então a droga vai ter que entrar para fazer esse papel. É aí onde começa a entrar todo esse falso prazer que a gente quer, né? Como eu não me vejo, então eu quero que os outros me vejam. Então eu quero o holofote, eu quero subir do palco, eu quero gritar, eu quero ficar pelado, eu quero fazer tudo, para poder o ego se alimentar. Mas, para encerrar, então, gente, se alguém gostaria de fazer mais uma contribuição, fiquem à vontade. Nosso capítulo, então, da semana que vem, é o drama da obsessão na infância, tá bom? Então, fica o convite para que todos leiamos na semana e depois viemos trocar aqui. Um abraço para vocês. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para nós? Então eu vou fazer. Agradecendo, Pai, por esse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e a espiritualidade aqui presente, por esse momento tão puro, tão gratificante para nós. Agradecemos por tudo, Pai. Fabiano, por essa disponibilidade. E pedimos por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, estejam eles aonde estiverem, sejam amparados, sejam iluminados pela tua luz, Senhor. Obrigado, Pai, por esse aprendizado, que possamos, na próxima semana, estar aqui de novo, com a tua luz, com a tua bênção, com a tua bondade, tentando nos tornarmos a cada dia, a cada hora, espíritos cristãos melhores. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade aqui presente. E assim, Pai, queremos encerrar o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para vocês. Pessoal. Tchau. Tchau.